E aí, pessoal, como tem passado esses dias? Faz um tempo que a gente não se vê, né? Hum, não sei quando que a gente vai voltar a se ver de novo, não tenho muita previsão disso, acho que ninguém tem. Mas então, por algum tempo, por esse período, os nossos encontros serão desse jeito. Vai ser diferente, naturalmente, das nossas aulas presenciais, né? As nossas aulas serão, ou pelo menos o meu tempo de exposição vai ser relativamente mais curto do que do nosso dia a dia, porque primeiro que é muito cansativo ficar 45 minutos tagarelando sem parar e não não para mim não seria muito problema, mas eu acho que seria um pouco didático, vocês não iam aguentar. Então a gente vai separar em aulas mais curtas, até porque nesse primeiro momento, inclusive, a aula de hoje, essa primeira, a gente vai se limitar a fazer uma revisão dos conteúdos que a gente tem visto até agora. Até porque faz um tempo que a gente não conversa e eu receio que vocês tenham deixado tudo para lá, que a gente conversou até a nossa paralisação, né? Então vamos lá. A gente começou esse ano falando de iluminismo. Na primeira unidade contemplava iluminismo e independência dos Estados Unidos. Não por coincidência, né? Porque a independência dos Estados Unidos ela foi completamente inspirada nos ideais iluministas. E o que é então esse iluminismo? A gente tem que ter em mente, tem que ter claro que ele surgiu entre os séculos 17 e 18 na Europa. E dizer que alguma coisa surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18, a gente tem que saber o que estava acontecendo na Europa nos séculos 17 e 18. Vejamos, a gente saiu da Idade Média e entrou na Idade Moderna no século XV, lembram? Por causa das cruzadas, teve renascimento comercial e urbano, procuraram novas rotas comerciais com o Oriente. Primeiro, Portugal e Espanha tentaram dar a volta por baixo pela África para chegar na Índia, e depois foram pro Ocidente para dar a volta no mundo, chegar no Extremo Oriente pelo outro lado, esbarraram com a América no meio do caminho. No contexto das grandes navegações, então aí teve os grandes descobrimentos, né, a colonização, teve toda uma mudança na lógica de dominação, teve o colonialismo em seguida. Então aí a gente substitui o feudalismo pelo capitalismo nascente, pelo capitalismo mercantil, mercantilismo. Aí então se formam os primeiros estados nacionais, as primeiras monarquias nacionais, primeiro Portugal, Espanha, França, Inglaterra, lembram disso? Aí teve a reforma protestante e aí a contra-reforma da Igreja Católica. Então é mais ou menos nesse contexto de coisas que a gente tá, um pouco mais para frente ainda. Essas coisas estão ainda estão deixando sentir as suas consequências. Então, o que é o iluminismo? Esse iluminismo que surge nos séculos 17 e 18. Ele é um movimento ideológico, cultural, que pretende, acima de tudo, o objetivo último do iluminismo é botar abaixo o antigo regime. Se vocês precisarem responder em uma frase o que é o iluminismo, ou para que se presta o iluminismo, é para acabar com o antigo regime. Isso basta. Beleza, eu sei que o iluminismo quer acabar com o antigo regime, mas aí eu tenho que saber o que é o antigo regime, né? O antigo regime é a situação de coisas que vinha desde a Idade Média, aquela pirâmide social tripartite entre clero, nobreza, servos, em que a igreja manda em absolutamente tudo, uma sociedade sem mobilidade social, em que só o terceiro estado trabalha e sustenta os dois primeiros. Esse é o molde e estrutura do antigo regime, e o iluminismo quer acabar com isso. Então, propostas principais do iluminismo: liberdade, igualdade, fraternidade. É uma concisão dos ideais da Revolução Francesa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas então o iluminismo ele pretende educação universal, participação política universal, liberdades individuais para todas as pessoas, que todas as pessoas sejam livres e felizes, garantir o direito os direitos inerentes a todas as pessoas e o direito pela busca da felicidade, enfim. É para, então, melhorar as condições de vida de toda a população e acabar com os privilégios do clero e da nobreza, botar abaixo aquela pirâmide social do antigo regime. Então, o iluminismo
Em suma, muito brevemente, pode ser resumido dessa maneira. Em seguida a gente viu a independência dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com o iluminismo. Em que nível, em que sentido, em que contexto e por qual razão? Independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o que à época? Eram 13 colônias inglesas na América do Norte, na costa atlântica da América do Norte. Eu vou procurar um mapa e eu vou por aqui, vou até ficar meio de lado para ele caber e não esconder meu rosto. Vou pôr aqui. Muito bem. Então, as 13 colônias eram ingleses, eram uma possessão inglesa na América do Norte. E esses colonos ingleses, eles eram explorados, maltratados, espoliados pelos ingleses da metrópole, né? Típica relação colônia-metrópole, não tão típica na verdade, porque o modelo de colonização dos Estados Unidos, ele foi bastante diferente do modelo de colonização portuguesa e espanhola na América, que a gente vai chamar de colônia de exploração e colônia de povoamento. A rigor, todas elas eram de exploração, mas o rigor com que a Inglaterra cobrava os impostos e retirava as riquezas da colônia era muito diferente da sistemática de Portugal e Espanha com as colônias americanas. Mas, mesmo assim, não era uma relação saudável. Pelo menos não para esses colonos ingleses aqui na América do Norte. Então, houveram conflitos políticos, tentaram pedir, entrar em acordos, assinar leis e contratos e tal, pelo rompimento, mas não deu em nada. Nesse contexto, a gente passa pela festa do chá de Boston, por algumas leis que a Inglaterra impôs a essas colônias americanas e que levaram a um descontentamento generalizado, né? Meio que atava as mãos dos colonos e eles tinham que servir absolutamente a Inglaterra e não poderiam se desenvolver de maneira adequada, enfim. Então, um assunto importante para localizar nesse mesmo contexto foi a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. Mas o que a França tem a ver com isso? Não é uma independência dos Estados Unidos, que são colônia da Inglaterra. O que a França tem a ver com isso? A França tem a ver com isso porque ela tinha brigas com a Inglaterra frequentemente pela hegemonia, pelo controle, pelo poder. Inclusive foram conflitos entre esses dois países que determinaram a formação desses mesmos estados nacionais, dessas monarquias nacionais pela primeira vez. Então, meados do século XVIII, teve a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra por disputa de colônias na África, na Ásia e na América. A França perdeu, a Inglaterra ganhou, e então a gente tem essa situação de coisas. Só que a França ficou mordida com a Inglaterra, né? Ela não deixou barato, não deixou passar assim. E a qualquer oportunidade que ela tivesse para se vingar, ela aproveitaria. E ela aproveitou, muito bem aproveitada. Que vai levar, na verdade, a outros problemas futuros que a gente vai ver no tempo oportuno. Mas então, enquanto essas colônias aqui na América estão sob controle da Inglaterra, ela vem impondo leis abusivas para extorquir a fortuna da América e levar para os cofres da metrópole. Dentre elas, nós temos a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. E essa lei do chá gerou uma revolta tamanha que culminou no movimento conhecido como a Festa do Chá de Boston. E eu não vou falar aqui agora. Mas então, em represália, em repressão às consequências da Festa do Chá de Boston, a Inglaterra publicou mais leis, mais duras ainda, para reprimir os revoltosos, né? Então a situação ficou insustentável. Dali pra frente não tinha mais conversa, não tinha mais negócio. A galera se juntou no Congresso da Filadélfia, formou um exército, pediu ajuda para a França para combater a Inglaterra e declarar a independência. Olha, a gente não aguenta mais não, cara. Você fica aí, eu fico aqui, eu me torno agora independente, eu sou dona dos meus caminhos, enfim. E pediu, esses colonos ingleses na América do Norte pediram ajuda para a França. A França estava quebrada. Ela tinha acabado de perder uma guerra contra a Inglaterra. Então ela ia mal da economia, tinha uma série de problemas internos. Só que ajudar os Estados Unidos
a se tornar independente da Inglaterra e prejudicar a Inglaterra. E era tudo que ela queria, né? Então ela aproveitou essa chance. A França ajudou esses colonos ingleses a se emanciparem da Inglaterra. E com isso, então, a gente encerra a primeira unidade. Eu vou dividindo esses blocos para não ficar muito grande. Já volto.